Mas vamos lá, eu quero dizer para você que nós estamos assim, um tanto quanto alegres nessa manhã, mas sabe por quê? Porque hoje é um dia de festa. Diga comigo, festa! Hoje é um dia de festa, e eu realmente não sei te falar isso com precisão. Mas uma coisa eu posso te dizer, porque agora eu tenho Davi e eu já percebi que a coisa mudou. Muitas vezes a gente faz uma festinha mais ou menos para nós. Sabe, eu no meu aniversário assim, às vezes a nossa liderança se preocupa tanto, faz uma festa, faz um movimento, né? Às vezes a Dani, minha esposa, vai lá e compra um bolo, né? Compra coxinha, aleluia, e faz aquela festinha, né? Mas sabe de uma coisa, eu não sei se você já percebeu isso, a gente não preocupa em fazer muita festa para nós, não é mesmo? Agora, para os nossos filhos, é ou não é? Eu achei que o Davi, a gente ia fazer um bolinho, e mulher é assim, gente, esposa é assim, mãe é assim, nós vamos fazer um bolinho para ele, é ou não é? Aí você fala, tá bom, pode fazer um bolinho, Dani, faz um bolinho, né? Bolo e refrigerante, Aí passa 2 semanas, eu encomendei uns 1000 salgados, Aí passa mais uma semana, nós temos que pôr uma ornamentação, né? Porque é criança, né? Tá. Passa mais uma semana, vamos fazer um doce, mais 500 doces. É assim ou não é, gente? E aqui, mas lembrancinhas, aliás, papai, vai vir um monte de crianças, mais R$1.000 ali de lembrancinhas. É assim ou não é, gente? Sabe por quê? Porque a gente faz festa, na verdade. Para nós a gente não faz muito, não preocupa muito, mas para os nossos filhos, a gente está preocupado em fazer uma festa, é ou não é? Sim ou não? Sabe por que eu estou dizendo isso para você nessa manhã? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque na verdade essa festa é para você que está chegando agora, é para você que chegou na Light esse ano, é para você que está fazendo parte das nossas células de uns meses para cá. Amém, amém, amém. Vamos aplaudir mais forte, porque é festa, gente. Amém? Então, gente, para os filhos é diferente, para os novos filhos é diferente. E hoje, essa festa de gratidão a Deus, ela é em primeiro lugar, pelos novos que Deus tem mandado. Deixa eu te contar uma coisa, eu quero começar com isso, é uma introdução, mas deixa eu te contar uma coisa. Esse ano, as nossas células cresceram quase 40%. Nós estamos falando de 250 novas pessoas nas nossas células. Amém ou não? É muito bom para você isso ou não? É muito bom, mas é só o começo. É só o começo, amém? Então nós estamos falando de muitas pessoas novas nas células da Light, muitas pessoas que estão chegando, muitas que já chegaram, né? Tem gente que chega com tudo, com velocidade 120, tem gente que chega a 20 por hora, depois vai a 40, 60, mas agora já está 90, tem gente que ainda está nos 20 por hora, mas não importa, o que importa é você estar no lugar certo e principalmente na direção correta, amém? Sabe, então essa celebração de hoje é um pouco para expressar assim a Deus a nossa gratidão por esse tempo de colheitas que nós vivemos. E você que chegou recentemente aqui na Light, talvez de 1 ano para cá, 1 ano e meio para cá, já percebeu que você faz parte agora de uma família saudável, alegre, generosa e que ama a Deus, amou você, ama você, mas também ama outros, amém? Sim ou não? Então você pode perceber isso, Deus, Ele é maravilhoso. Você pode ter certeza, você que está chegando principalmente, você pode ter certeza que Deus tem mais para a sua vida. Deus sempre pensa mais do que você imagina. Deus sempre quer fazer algo maior do que aquilo que você está vendo e consegue ver hoje. Guarde isso, porque é muito importante para a sua vida, amém? Graças a Deus. Agora, vamos às Escrituras. Eu quero trazer para o seu coração hoje uma palavra que Deus colocou no meu coração, sabe, mas é uma alegria tão grande. Depois eu vou parabenizar mais, sabe, depois eu quero trazer mais parabéns para vocês, mas parabéns para cada célula que está aqui, né? Parabéns porque você está representando muito bem o Senhor Jesus, eu tenho certeza disso. E a igreja, meu irmão, presta atenção, a igreja de Jesus está acordando. A igreja demorou para acordar, né? Teve que fazer reformas, teve que fazer tantas mudanças, melhorias, porque a igreja ao longo dos séculos foi se desviando do que era o propósito da igreja primitiva, mas graças a Deus que hoje, preste atenção nisso, nós vivemos uma espécie de uma segunda reforma, aonde Deus
tem trazido, né, um despertar da igreja, né? Porque a igreja, ela não é só mais aquele negócio de tipo assim, domingo é o grande dia da igreja. Não, todos os dias são grandes dias da igreja, amém? Entendeu? Sim ou não? Se você tem uma célula na quinta, domingo e quinta são grandes dias para você. Não é mais só o domingo. A igreja está acordando. A igreja está entendendo que o templo não é mais o único lugar que a igreja se reúne. Porque a igreja se reúne no templo e nas casas. A igreja está acordando, está vendo isso? A igreja está entendendo que o modelo clerical nunca funcionou, não vai funcionar, não funciona. Onde o pastor é um clero e a igreja é o povo, né? Não. Eu quero dizer que você é um sacerdote. Eu quero dizer que nessa igreja aqui, com muita alegria, eu falo isso, sem medo de falar isso. Essa igreja aqui, não sou eu que sou o pastor só da igreja, não. Essa igreja aqui tem centenas de pastores aí, e tem 100 líderes de células que são como pequenos pastores do nosso povo. Está entendendo ou não? Eu não estou entendendo porque você não está se alegrando com isso. Eu estou falando um negócio maravilhoso para você entender. Sabe porque tem gente que chega aqui e não tem revelação disso. Tem gente que chega aqui com a mente clerical, né? Acha que o pastor é o superpoder e o povo não tem nada. Não, Jesus está falando que você tem poder, que você é sacerdote, que você é rei nessa terra, que você influencia aonde você está. Aleluia! Então o líder o líder não é só o pastor da igreja. Não, nós temos líderes de células que lideram a igreja através das casas. A igreja nas casas, meus irmãos, quebrou vários e muitos paradigmas. Amém? Então eu quero já iniciar dizendo parabéns, Light. Parabéns para você, líder de célula. Parabéns para você, supervisor de célula. Parabéns. Mateus 5, versículo 13. Mateus 5, versículo 13 em diante, eu quero que você leia comigo hoje aqui, nós vamos ler aqui, né? Eu trouxe essa versão NVT, né? Nesse dia tão especial. Vamos ler juntos? Está preparado aí? Dá para ler aí? Tem um gordinho na frente, tá bom? Dá para ler aí? O branco, dá para ler aí? Então vamos ler juntos, vamos lá. Azul. Não, azul, azul é violento, cara. Só falei azul. Vamos lá, todos. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a num lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. O azul vai repetir só a primeira parte do 13. Vamos lá. Vocês são o sal da terra. Muito bem, agora o verde. É a área mais empolgada essa azul? Achei que era dos jovens aqui. Os jovens mesmo não estão parecendo jovem não, mas tudo bem. Então vamos lá, agora o verde. Vocês vão ler o início do 14, amém? Tudo bem? Verde, vocês estão aí? Tem alguém aí? Tem? Então tá, vamos lá. 1, 2, 3, 14. Vocês são a luz do mundo. Meu Deus, melhorou bem, hein? Alcançou o azul, parabéns para vocês, viu? Agora o branco é o mais top. Só a cor já fala tudo, gente. O branco é puro, é santo, é agradável. O branco é tão ousado que já misturou no verde. Eles já estão influenciando, é sal da terra. Mas vamos lá. Agora o branco, vocês vão ler a primeira parte do 16, tá? A primeira parte dos 16. Brancos. Vamos lá. Primeira parte dos 16. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Uau, muito bom. Parabéns. Agora vai ser
igual ola. Sabe a ola? Sabe fazer a ola? Não sabe não? Vai no jogo do Corinthians com o Cruzeiro. E aí você vai assistir. Ou do Atlético e o Corinthians. Mas vamos lá. Então é o seguinte, o azul vai levantar e falar. Depois você senta, aí o verde levanta e fala, tá? E eu vou fazer o maestro disso aí. E depois é o branco. Todo mundo entendeu? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. Calma, gente, calma. Então vai, agora é sério. 1, 2, 3 e... Vocês são sal da terra. Não valeu, o pastor Lucas está ajudando uma, tá? Viu, Iago? Está ajudando o azul, tá? Então vamos lá. Agora é sério, hein? Verde, presta atenção. 1, 2, 3 e... Vocês são sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Aleluia! Amém. Graças a Deus. Sabe, queridos, preste atenção. Quando Jesus disse isso, Ele disse para os seus discípulos. Jesus não estava dizendo isso para quem não andava com Ele. Mas Jesus também não está dizendo isso só para os 12, Não, Jesus estava dizendo para todos que andavam com Ele, para todo discípulo. Primeira coisa que eu quero trazer para o seu coração é que essa palavra de Jesus é para mim e para você. Amém ou não? Guarde isso, é para nós, para todos. Não é para os mais crentes, menos crentes. Não é para quem é 10 anos de cristão, 5 meses. Não, é para todo que se diz discípulo de Jesus. Todos que têm um conhecimento de Jesus. Todos que creem em Jesus. Todos indistintamente são alvo dessa palavra do próprio Jesus para mim e para você. Amém? Segunda coisa que eu quero te dizer. Olha, segunda coisa que eu quero te dizer. Ele não diz assim, vocês serão o sal da terra. Vocês têm que se esforçar para ser sal da terra. Vocês têm que tentar ser luz. Eles não dizem isso. Outra coisa, ele não disse assim, vocês têm sal em vocês. Tem sal em vocês. Olha, tem uma luz em vocês. Ele disse isso? Não. Ele não diz isso. Jesus também não disse assim, olha, vocês têm que tentar ser isso, aquilo. Não. Jesus disse, vocês são. Diga comigo, vocês são. Agora diz assim, eu sou. Nós somos. Sabe, então, o que Jesus estava falando? Jesus estava falando de uma identidade, de uma marca, de uma característica. Ele está dizendo, você é. Ele não está dizendo, você vai tentar ser. Ele não está dizendo, você pode ter isso. Não, ele está dizendo, você que é um discípulo meu, agora você é. Você é sal, você é luz. E é isso que Jesus está falando para nós. Por isso, nós precisamos entender bem sobre identidade. E por que eu estou falando isso? Porque essa palavra, ela tem esse tema, sabe, bem pontual para o seu coração. Uma identidade que transforma. Uma identidade para transformar o mundo. Jesus estava dizendo, olha, vocês não vão transformar o mundo tentando alguma coisa. Não, Jesus estava falando, vocês são e por isso vocês vão transformar o mundo. Sabe, light é sobre ser luz. Nosso nome é original, depois eu vou ler sobre isso em algum momento aqui, mas está lá em Isaías 42:6, quando diz, vocês são salvos e agora vocês precisam entender que são luz para as nações, luz para as pessoas, porque Jesus está reforçando isso, dizendo, vocês são, amém? Vocês são o sal da humanidade. Agora, muitas pessoas pensam que quando fala de sal, fala de tempero. Muitas pessoas. E é verdade, pode ser que Jesus também quis dizer isso, mas não é o principal. E é verdade também que sem sal, a comida é muito ruim. Sim ou não? Eu tinha um amigo japonês mesmo, né? Ele era Nisei, filho de japonês. E eu ia na casa dele e ele oferecia comida. E eu e meu irmão, a gente não tinha vergonha nenhuma de comer na casa das pessoas, nenhuma mesmo, sabe? Ofereceu, muito obrigado, claro que a gente quer. Então assim, tirando peixe, eu aceitava tudo. Aí eu fui comer na casa dele um dia, a mãe dele fez um filé de frango, uma salada e tal. E aí
ele falou, você quer arroz? É da máquina. Eles tinham uma máquina que fazia arroz japonês. Aí ele pôs aquele arrozão no meu prato. Meus irmãos, quando eu comi aquele arroz, estava horrível. E aí eu fiquei um tempão na minha vida achando que arroz japonês é ruim, arroz japonês é ruim. Aí depois de mais velho, um dia eu fui num restaurante oriental e comi arroz japonês e estava uma delícia. E aí eu chamei o maître e falei assim, por que esse arroz japonês é bom e o arroz japonês do meu vizinho era péssimo? Aí ele falou assim, porque esse tem sal. Não é? Porque não era o arroz japonês que era ruim, era o arroz sem sal que era ruim, tá entendendo? Comida sem sal é ruim demais, é ou não é, gente? Se Jesus estivesse falando sobre sabor em si, já estava muito bom. Mas Jesus não está falando sobre sabor. Jesus está falando algo mais profundo, mais poderoso. Por quê? Porque o sal naquela época, né? Naquela época você sabe, não se tinha geladeira. E o sal naquela época era o que conservava. Era o que purificava os alimentos. Então o alimento vinha de uma distância, andando por horas, né, numa sacola com sal. Chegava em casa, eles tiravam aquele sal, punham outro sal. Por quê? O sal purifica, o sal conserva, o sal preserva o alimento. Quantos estão entendendo? Então o que Jesus estava dizendo? Olha, vocês são sal da terra. Ele estava dizendo que o mundo não tem força para se preservar. Meus amigos, meus irmãos aqui nessa manhã, preste atenção. O mundo, se não tiver Jesus, aliás, o mundo se não tiver você lá, o mundo se não tiver a gente lá, ele é autodestrutivo. Ele vai se autodestruir. Mesmo os países bonzinhos, que têm uma cultura educada, eles estão se perdendo. Por exemplo, o Japão, que é uma potência mundial, mas por faltar Jesus lá, é o país recordista em número de suicídio entre os jovens. Tem cidades que tem 21 suicídios por dia. Tem uma cidade que tem 21 suicídios por dia. No Japão, existe uma campanha milionária do governo contra o suicídio. Sabe por quê? Porque a sociedade, o mundo, o sistema desse mundo, sem a gente, é podre. É isso que Jesus está falando. Ele se autodestrói. Ele não vai se preservar. Ele não vai conseguir durar. Ele não vai conseguir sobreviver com qualidade, com sucesso, com vida, com plenitude, com alegria. Quantos estão entendendo? Então mesmo se o discurso político ou o discurso progressista, por exemplo, é muito bonitinho, né? Do tipo conserve o verde, o amor é o que importa. Sem Jesus, a sociedade, o mundo se autodestrói, se destrói sozinho. O próprio sistema do mundo jaz no maligno, já está nisso. Então Jesus está falando o seguinte, sabe qual é a solução? A solução é o meu povo. Agora que vocês me conhecem, vocês precisam estar no meio deles, vocês precisam estar colado neles, vocês precisam estar dentro das esferas, vocês precisam estar influenciando, vocês precisam estar mudando ambientes. Sabe, o sal é o que preserva a glória de Deus na terra. Estão entendendo ou não? Jesus está falando isso. E basta você olhar, gente, para o lado. Aonde não tem Jesus, as coisas pioram, a corrupção aumenta, as doenças são avançadas, a maldade aumenta, vai aumentando tanto que as pessoas, elas começam a achar até que a maldade é normal, que ela é justificada. Sabe, o amor ao dinheiro, onde não tem Jesus, o amor ao dinheiro aumenta ao ponto das pessoas não se importarem com o outro, atropelam pessoas, até matam pessoas, até não se importam com a dor do outro, por causa do amor ao dinheiro. Quando o amor ao dinheiro reina, você sabe, as trevas estão reinando. Quantos estão entendendo? Sabe? Então a coisa vai piorando, mas é nesse aspecto que o mundo está piorando e que Jesus está dizendo aqui, olha, se o mundo não tiver vocês como uma referência, se o meu povo não fizer a coisa certa, o mundo vai ser destruído a cada dia. Se vocês são meus discípulos e não entenderem o lugar de vocês, a identidade de vocês, não lutarem pelo bem do outro, pelo amor ao outro, não de fato, não se misturarem a fim de mudar tudo isso, não vai dar certo. Tá bom, pastor, então agora seja mais claro, eu vou ser mais claro com você. O que isso tem a ver com a gente? Como que isso se aplica na prática? Nós somos o sal do mundo. Primeira coisa que Jesus estava dizendo, e é o que eu quero trazer para vocês, nós precisamos nos misturar. Eu já vi gente pregar esse texto ao contrário, dizendo assim, se misturar perde o sabor. Mas não é não.
O sal, ele tem que estar envolto, não é misturar no sentido de você aderir ao sistema. Porque a batalha nossa não é contra carne ou sangue, mas é contra principados. Por mais que o sistema seja dominado por principados, nós precisamos amar as pessoas que estão enganadas, se misturar mais. Sabe o que acontece? Quando a gente se mistura, a gente está sendo sal. Por exemplo, como? Nós precisamos ter amigos. Nós precisamos ter relacionamentos com quem ainda não tem Jesus. Nós precisamos almoçar com eles, jantar com eles. Precisamos servir a casa deles. Nós precisamos estar na mesa com eles, ir no aniversário, dar presentes. Temos que almoçar com as pessoas que ainda não conhecem Jesus. Jesus estava falando, vocês são sal, não se isolem. Jesus começa o seu sermão da montanha falando sobre isso. Ele continua falando sobre isso. Ele termina falando sobre isso, para os discípulos entenderem. E depois, quando Jesus está indo embora, ele fala assim, olha, fiquem aqui em Jerusalém somente até o dia que o Espírito Santo vier sobre vocês. Mas quando o Espírito vier sobre vocês, vocês têm que se misturar, vocês têm que sair daqui, vocês têm que ir na Judéia, Samaria, até os confins da terra, porque lá não tem sal. Quantos estão entendendo? Sabe, é uma mensagem, claro, de certa exortação, mas muito mais de encorajamento para nós. Sabe por quê? Sabe por que as células estão crescendo? Sabe por que tem célula que multiplicou? Sabe por que tem célula que batizou pessoas? Sabe por que tem célula que cresceu? Porque essas células entenderam, as pessoas dessas células entenderam que elas são sal, que elas têm que estar misturadas, que elas têm que preservar os ambientes, que elas têm que influenciar as famílias, os ambientes, que elas têm que servir as pessoas, que elas têm que estar coladas em alguém que precisa dela. E isso quebra o espírito de religiosidade. Por isso que os fariseus não gostavam de Jesus, porque os fariseus não se misturavam. Os fariseus eram uma panela fechada. Os fariseus, até a oração deles era superior no sentido de falar assim, eu sou um bom fariseu, aquele ali é um publicano, aquele é um grego, eles são em outro nível, eu que estou no nível espiritual. Isso é falsa, isso é uma religiosidade negativa. Jesus está abominando isso. Jesus está falando para os discípulos ao contrário. Sabe, os religiosos, eles odiavam a Jesus, porque Jesus estava sempre sendo sal. Jesus, ele estava jantando semanalmente com o Nicodemos. Jesus, na outra semana, ele estava comendo na casa de Levi, que depois se tornou seu discípulo Mateus. Ele continuou comendo lá e falava, Mateus, chama os seus amigos cobradores de impostos para comer com a gente. Aquilo era um escândalo, porque Jesus estava sendo sal, gente. Ele estava se misturando para levar a glória de Deus, para dar um bom testemunho, para conseguir conectar o coração das pessoas e depois apresentar as boas novas do Evangelho. Está entendendo? Nós temos que se misturar, se a gente quiser ter essa identidade, se a gente quiser de fato cumprir, sabe, você já é sal, você tem que ter amizade fora daqui, você tem que amar as pessoas fora daqui, você tem que estar com elas. Eu não tenho medo de pregar isso não, pastor, você tem medo, e se o irmãozinho for visto como cobrador de imposto dos dias de hoje? Não tem problema, porque você é sal, é você que é o sal. Se a sua vida não tiver com a dele, a vida dele está no sal. E a sua também está no sal. E Jesus então, preste atenção, ele sai da festa de Mateus, na outra semana, ele está fazendo milagres, ele encontra um homem na árvore, era Zaqueu, um homem de pequena estatura, mas ele encontra Zaqueu, e ele fala assim, Zaqueu, desce daí, porque hoje mesmo eu vou me hospedar na sua casa. Gente, Jesus estava se misturando, Jesus estava dizendo, aí os religiosos falavam assim, esse Jesus é estranho demais, acabou de pregar, acabou de fazer milagre, e agora vai dormir, jantar, comer picanha, na casa do publicano chefe. Era Jesus, o meu Jesus e o seu Jesus, amém? Porque Jesus era sal, sal tem que estar conectado à carne, sal tem que estar
colado. Sal tem que estar nesse lugar. Ele está dizendo, vocês são sal, purifiquem os ambientes. Onde você entra, meu irmão, onde você entra, Jesus entrou lá. Onde você entra, a alegria está entrando. Eu já contei esse exemplo aqui, a pressão grande sobre nós, a gente trabalhando até 2, 3 horas da madrugada, e eu era gerente de uma companhia, e eu cheguei um dia, 8 horas da manhã, tinha saído 3h15 da manhã do escritório, cheguei 8 horas da manhã, 8 não, eu cheguei 9 horas da manhã, eu estava assim, alegre, cantando, né, e eu entrei toda alegre, né, e meu diretor olhando assim para mim, com aquela cara, tipo assim, esse cara é louco. Aí ele virou para mim e falou assim, ei, o que está acontecendo? Acho que ele achou até meio molecagem, assim, tipo, o que está acontecendo? Que alegria é essa? Nós estamos com a vida mal, nós estamos cheios de relatório atrasado, nós trabalhamos 3 horas da manhã, 3 dias, você está aí com essa alegria? Aí eu falei, você ainda não está entendendo, mas você vai entender, porque eu sei que a alegria do Senhor é minha força. Eu tenho alegria não dependendo do horário que eu saio do trabalho, que eu entro, eu tenho alegria que vem do céu. E ele ficou olhando para mim, e aí Deus foi me abençoando. A alegria que eu tinha foi contagiando a equipe. Na hora do almoço, a equipe que queria só pedir um iFood, agora falou, não, vamos sair para almoçar, nós merecemos, meia hora, 40 minutos, fomos almoçando, saímos, voltamos, e aquela equipe estava alegre, trabalhando para a glória de Jesus. Porque aonde você entra, Jesus entrou. Aonde você entra, Jesus entrou. Eu tenho muitas experiências de expulsar demônio de pessoas desde quando eu era criança. Você pode pensar assim, que coisa estranha. Não, é porque o meu pai tinha um ministério muito forte na área de libertação, e também porque antigamente no Brasil se manifestava muito mais demônio que hoje. Uma hora eu posso explicar um pouco do que eu penso sobre isso, mas não é o momento. Só que se manifestava muito mais demônios. Hoje é mais difícil. Até nos nossos momentos propícios para isso, eles não manifestam. Mas antigamente manifestava muito. O Brasil era muito carregado, etc. Mas, presta atenção, eu ia com meu pai. Manifestava um demônio, ligavam na minha casa, não tinha celular. Aí meu pai chegava em casa, a minha mãe já tinha uma notícia. Bem, amor, tem um demônio manifestado na casa tal. Aí meu pai saía e ia e me levava. Eu tinha 8, 9, 10 anos, eu ia com meu pai. E já teve muitas vezes de eu chegar numa casa e o meu pai deixar eu expulsar demônio com ele, até porque eu queria, eu era fominha. Não tanto igual um irmão aqui da igreja chamado Felipe, mas eu era bem fominha. Né? Tá na câmera. O Filipão é o mais fominha, mas eu era fominha, eu chegava na casa lá, e meu pai expulsava o demônio. Mas aí o que aconteceu? Quando eu tinha uns 11, 12 anos, eu comecei a entender um pouco mais. E por várias vezes, isso não foi uma vez, por várias vezes, que um demônio se manifestava numa pessoa, o demônio olhava para o meu pai, ou para mim, ou para quem estava lá expulsando, e ficava assim, sim. E por várias vezes ele falava, tem um homem de branco na minha frente. Não era o setor do Emerson, nesse caso. Tem um homem de branco na minha frente. Aí quem estava na frente era meu pai, estava de camisa azul, preta, verde. Aí eu falei, pai, que homem de branco é esse que os demônios ficam gritando? Ele falou assim, sabe o que é, meu filho? É que muitas vezes quando manifesta um demônio no mundo espiritual, eles olham para nós e eles não veem a gente, eles veem Jesus. Eles enxergam Jesus. Amém? E aí eu não era bobo, aprendi aquilo. Aí quando adolescente eu adorava. Eu ia lá expulsar demônio e eu falava assim, olha para o homem de branco. Não era eu não, era Jesus. Está entendendo ou não? Isso é sério, gente. Você fica rindo, mas é sério. O lugar que você chega, um homem de branco entrou. O lugar que você pisa, Jesus pisou. Aonde você declara uma palavra de Deus, é Jesus declarando. Você é sal da terra. Agora nós temos que misturar. Por isso nós temos projeto Cultivar. Por isso nós estamos esticando você. Por isso que nós como igreja estamos tentando mudar o mindset religioso e colocar o mindset dos céus no seu coração e na sua mente. Porque nós temos que ter amizades com gente que não conhece Jesus, senão a vida deles está no sal. Amém? Jesus estava, gente, onde as pessoas estavam. Jesus estava nas sinagogas, mas também nas casas, estava nas ruas, estava fazendo amizade. Jesus está indo, sai de Jerusalém com seus discípulos, está indo para Galileia, sai de Jerusalém, está indo para Galileia. Olha só o que Jesus faz, preste atenção. Ele vira para os discípulos e fala assim, nós vamos passar por Samaria. Aí os discípulos falaram, que isso?
Ninguém passa em Samaria. Esse não é o melhor caminho, Jesus. E Jesus fala assim, é o caminho melhor, porque o caminho passando por Samaria é o caminho que nós poderemos ser mais sal. E ele passa por Samaria para ser sal naquela terra, para ser sal na vida da mulher samaritana. E ele muda a realidade daquela mulher. Ele muda a vida daquela mulher. Aquela mulher tem a sua vida transformada, a sua vida que estava sem sal, sua vida que estava sendo destruída, agora é uma vida que está sendo conservada pelo sal, dos sais, Jesus Cristo nosso Senhor, amém? Você foi chamado por Deus para ser sal da terra. Você foi colocado numa empresa. Você foi chamado por Deus para salvação, para transformar o mundo. Você foi colocado numa empresa. Você foi colocado numa instituição. Você foi colocado num lugar que você trabalha. Você foi colocado num bairro, num prédio. Você foi colocado dentro de uma família. Você foi colocado na cidade. Você foi colocado por Deus na onde você está, para a preservação dessas pessoas, para a preservação desses lugares. Não é sobre ambientes. Quando Jesus falou assim, vocês são sal da terra, ele disse, vocês são sal da humanidade. Não é de ambientes apenas, mas são de pessoas. Você foi chamado por Deus para ser sal. Amém? Está comigo aí? Então, por favor, guarde isso. Você carrega um poder de preservar vidas. Então cuidado para você não perder sua qualidade, porque na verdade você já tem a qualidade. Ah, pastor, mas eu preciso me santificar mais. Claro, eu também. Ah, pastor, mas eu preciso orar mais, ler a Bíblia. Claro, eu também. Mas a Bíblia não está dizendo que você vai ser sal. A Bíblia está dizendo que você já é sal. Só não deixe isso se perder. Pastor, então como que perde isso? Como que perde isso, meu irmão? Você pode perder a sua vida, você perde o sal se você não estiver no meio de quem precisa ser sal. Quem precisa ser sal. Amém ou não amém? Está comigo aí? Então eu quero dizer, cada cristão que dá light é uma porção de sal. Amém ou não? Cada célula é um saleiro. Cada líder de célula é uma porção de sal grosso. É um sal de parrila, diz o Lucas. Que chique. Amém? Está comigo aí? Amém. O sal é esse impacto invisível e a igreja em célula proporciona isso. Versículo seguinte, vocês são luz da terra, sal do mundo. Agora versículo seguinte, diz assim, segunda coisa, já vou entrar no segundo. Vocês são a luz do mundo. Luz do mundo. Pastor, o que é isso? Light for the people. Light. Light não é leve, gente. Não. Eu fui na igreja ali, light, que lá é leve. É leve também num certo sentido, mas light é muito mais do que isso. É luz. Pastor, por que Jesus falou que nós somos a luz do mundo? Preste atenção. Isso é muito importante para você. Tá? Preste bem atenção nisso. A luz, ela revela. A luz orienta. A luz, ela traz a verdade. A luz não deixa o engano entrar. Então, no grego, a palavra luz, ela tem um sentido que é para que as pessoas que estavam perdidas no deserto, elas só encontravam direção quando elas encontravam uma cidade fortificada, uma cidade iluminada. Se elas não encontrassem, elas continuavam perdidas. Por isso que Jesus está usando esse termo, ele está dizendo, olha, vocês são luz, enquanto vocês estão aí, vocês têm que brilhar no mundo, porque se vocês forem a luz do mundo, o mundo não ficará perdido. O mundo não ficará perdido. Jesus não disse, levem a luz. Jesus disse, vocês são a luz. Então se sal fala da qualidade, fala do invisível, daquilo que está misturado, daquilo que está no meio, dos lugares que você chega, do testemunho que você dá, né? Da alegria que você leva, das conexões que você faz com as pessoas, do amor que você dá às pessoas, das mesas que você participa com pessoas que ainda não conhecem Jesus. A luz fala da posição.
daquilo que é visível, daquilo que é, vamos dizer assim, o ordinário que se torna extraordinário. Então o sal, ele é mais discreto, invisível nesse sentido, mas a luz é visível, ela dá visibilidade, ela posiciona, a luz é isso. Por isso que Jesus disse, não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma vasilha, não se acende uma lâmpada para ela perder o propósito. Não salvei vocês apenas para a salvação terminar em vocês. Eu salvei vocês para vocês salvarem o mundo. Eu tenho transformado você para você transformar o mundo. Amém ou não? Amém. Então, Jesus, ele está olhando para a igreja, e ele está dizendo, olha, não é só sobre uma religião, meu irmão, sua vida tem que ter impacto. Não é sobre só uma ida no culto domingo à noite na célula. A presença de Jesus na sua vida tem que produzir mudança na vida de outros. É um desafio para cada um de nós, mas é isso que Jesus está falando. Então quando Jesus fala, ele não fala em nenhum momento assim, você é luz, que ele poderia ter ido um por um falando, você é luz, você é luz, você é luz, e era. Mas ele está dizendo a gente junto, ele está dizendo, ó, vocês juntos são luz, vocês são a luz do mundo, vocês, está falando da igreja. Então você pode dizer para uma célula que ela é a luz do mundo. A sua célula é uma luz do mundo, a sua célula é sal dessa terra. Então uma célula, preste atenção, fechada, ela é uma lâmpada que está debaixo de uma vasilha. Uma célula que não é voltada para os convidados, que não é voltada para receber novas pessoas, ela não entendeu o seu propósito, porque a luz não é para iluminar a si mesmo, a luz é para iluminar o outro. A célula é luz para o mundo. Por isso que nas células a gente tem uma linguagem saudável, a gente não tem evangeliquez. Por isso que na célula a gente dá o melhor lugar para quem está chegando. Por isso que na célula a gente faz a coisa ser, num certo sentido, aberta para todos que estão chegando. Por isso que na célula a gente leva convidado, porque é um ambiente. Nem todos estão dispostos a ir numa igreja, mas as pessoas amam estar na casa dos amigos. Convide as pessoas para ir na sua casa, para ir na casa do seu anfitrião. Convide, elas irão. A célula é isso. Uma célula fechada é uma luz colocada sobre uma vasilha. Por isso que as nossas células têm que ser abertas. E eu queria falar isso com todos. Essa é uma manhã também da gente tratar um pouco da nossa visão. A célula, ela é apagada para o mundo se ela for assim, só para dentro. Uma célula que fica só ali curtindo o que recebeu no domingo, ela não está se lembrando do seu propósito. Sabe, eu quero dizer para vocês com muito carinho, vocês não foram salvos, meus irmãos, para ficar escondidos. Nenhuma célula pode se esconder. Nenhuma igreja pode se esconder. Nenhuma igreja. A teologia moderna colocou um apelido na igreja que não é muito assim, literalmente ou diretamente bíblico, mas tem sentido. Depois da reforma protestante, um dos apelidos que a igreja de Jesus recebeu era voltados para fora. Uma das vamos dizer assim, dos significados do que é uma igreja é voltado para fora. Por quê? Porque quanto mais a igreja está para dentro, mais fechada ela está. E se a igreja estiver fechada, ela não consegue atingir seu propósito. Sua célula, meu irmão, não é para estar escondida, ela precisa estar visível. O cristianismo não é para se esconder dentro de você, é para brilhar através de você. Sabe, aonde o cristão se esconde, a escuridão permanece. Aonde as células se escondem, as trevas aparecem. E o problema é que às vezes a gente se esconde. Célula? Não, meu irmão, tem 5 anos que eu te conheço, você nunca falou disso para mim. Igreja? É uma igreja ali? Eu achei que era uma academia. É uma academia. Veio uma senhora aí com 2 menininhos de touca, bateu aí e falou assim, eles estão atrasados para a aula. Aí eu falei, tem que colocar a igreja aí na frente. Porque a moça trouxe os filhos para a aula de natação aqui na Light. É claro que eu falei para as meninas do escritório, falei, fala para ela entrar, dá um café para ela, fala que a aula de natação é domingo às 10. Sabe, mas espera aí, onde que é a sua igreja? Aqui,
Alguém já perguntou para você? Você convidou a pessoa para vir na igreja, aí a pessoa pergunta assim para você: mas eu posso entrar lá? Já perguntaram para mim: mas qualquer um pode entrar? É só chegar e entrar? Já perguntaram para você, sim ou não? Sabe, tem pessoas que estão querendo ouvir, tem pessoas que querem seu convite para estar na célula. Sabe por quê? Porque a sua célula é a luz do mundo, essa igreja é light, é a luz das nações, é a luz para as pessoas. E nós não podemos esquecer, é uma identidade, nós precisamos cuidar disso, meus irmãos. A gente está escondido quando a gente não fala constantemente, alegremente da célula. A gente está escondido quando a gente não testemunha abertamente do que Jesus fez na nossa vida. Não é algo religioso. Testemunhar não é sobre uma religião, é sobre uma transformação de vida. A sua identidade é sal e luz. Por quê? Porque é uma identidade que transforma outras pessoas. Jesus está dizendo no versículo 16: olha, vocês precisam brilhar. Amém? Então, primeiro, diga comigo: sal da terra. Segundo, luz do mundo. E por último, olha o que está escrito por último, olha só, veja aí: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e louvem ao Pai que está nos céus. As nossas obras não são feitas para serem vistas, mas elas precisam ser vistas. Não é errado. A obra que Deus fez na sua vida é a maior delas. A maior obra é a que Deus fez na sua vida. Deus fez uma obra na sua vida, e essa obra precisa ser mostrada, ela precisa ser divulgada, ela precisa ser colocada nos lugares altos, ela precisa ser contada, ela precisa ser ministrada, ela precisa ser realmente passada para fora, colocada para fora. Células têm que ser abertas, gente. A sua vida tem que ser nesse sentido muito aberta. O seu testemunho tem que ser conhecido. A sua célula tem 20 testemunhos, 15 testemunhos. Imagina só cada testemunho ali sendo conhecido. Vai crescer tanto, vai chegar tantas pessoas novas. Elas terão as suas vidas transformadas por Jesus. Não é sobre uma religião, é sobre uma transformação de história, de vida, de destino, de propósito. Então a nossa alegria, ela vai ser vista. A luz, querida, ela mostra o que ninguém está vendo. E quem está nas trevas precisa conhecer essa identidade. Amém? Glória a Deus. A luz que você carrega é maior do que qualquer escuridão. Qualquer escuridão. Brilhe, brilhe, brilhe a luz de Jesus. Amém? Brilhe a luz de Jesus. Você foi chamado para brilhar. Eu já vejo aqui, eu estou diante, de verdade, eu estou diante de centenas de luzes brilhando. Se eu apagasse essa luz aqui total, não vou fazer isso por causa do tempo, mas se nós apagássemos todas as luzes desse auditório, tudo, e uma pessoa de vocês acendesse a luz do celular, todo o auditório veria, todo o auditório enxergaria. É assim, a luz, a sua luz, a luz da sua célula brilha, 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 brilha cada dia mais, floresce, vai brilhando. Se a sua célula está brilhando pouco, esse ano vai brilhar muito. Se a sua célula já está brilhando muito, vai brilhar mais ainda, vai explodir de brilho, vai ser um farol, não é? Você vai brilhar de uma forma que pessoas distantes vão ver. Eu acredito nisso, porque a igreja, ela é a porta-voz de Deus no mundo. A porta-voz de Deus no mundo. E o modelo celular, gente, é simples, é somente o modelo da igreja bíblica. Porque nós temos um lugar, por enquanto só um lugar como Light, como igreja. Mas em breve, nós estaremos em outros lugares como Light. Mas preste atenção. Como célula, nós estamos em 50 lugares. Nós temos 50 reuniões na semana. Nós estamos em quase 30 bairros. Quase 30 bairros, amém ou não? Amém.
Nós estamos em mais ou menos 80, 90 casas. Tem células que tem um anfitrião, tem células que tem 2 anfitriões. Nós estamos em mais de 80, 90 casas. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? Essa igreja é poderosa, ela não está presa aos templos, ela está fazendo missões lá fora, ela está convidando, ela dá acesso às pessoas que estão perto, ela convida, ela faz festa, ela cultiva a amizade, ela guarda o coração das pessoas em Deus, ela está dando testemunho. É a igreja viva de Jesus Cristo que está aqui nessa manhã. Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar.